Então, 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 para dar sequência nesse texto. Vamos ler. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria. Mais uma vez. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavra ou de sabedoria. Então, esse texto que eu gostaria de trazer hoje, ele é um texto informativo, ele tem o objetivo de informar algumas coisas aqui, vai até o versículo 16, é um capítulo curto, e também será um texto instrutivo, que tem o objetivo de instruir, de alguma forma, pelo Espírito Santo, as pessoas que estão aqui ouvindo. Então, ao mesmo tempo que ele informa, ele é instrutivo. Outros tipos de texto que nós temos são o corretivo, que corrige, né? E o exortativo. Então, esse texto ele vai ser mais informativo e mais instrutivo. Nós temos algumas instruções que eu gostaria de deixar aqui. Então, nesse cenário, nós temos Paulo, o apóstolo, e eu, irmãos. Então, o autor dele é Paulo, direcionado à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega e não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, era uma cidade importante naquela época da Grécia, que também era uma igreja grande. Era uma igreja que cresceu muito. E com o seu crescimento, também apareceram os seus muitos problemas, que nós encontramos principalmente na primeira carta aos Coríntios. A segunda carta, ela jamais é instrutiva também. E a primeira mais corretiva. Então o autor Paulo fala: E eu, irmãos, quando fui ter convosco. Então Paulo leva o ouvinte a se situar naquela situação, daquela cidade importante, daquele grupo de irmãos grande que estava ali. A Grécia era e sempre foi a cidade, o país, vamos dizer assim, onde estavam os filósofos. Então essa igreja, ela tinha dentro dela, desde a sua formação, pessoas que eram muito cultas. E tinha nas suas mentes a ideia do cultismo, vamos dizer assim. Então Paulo ele vai trabalhar em cima desse ponto nesse capítulo. É o foco do texto. Ele fala, anunciando-vos. Então Paulo foi até ele, anunciando o testemunho de Deus. Nós podemos parar aqui, né? O que era o testemunho de Deus? O testemunho de Deus que Paulo queria mostrar aqui era Jesus Cristo. Que Jesus Cristo era, vamos dizer assim, até ali o ponto mais importante de toda a história que Deus havia
construído e que agora estava encaminhando para os gentios. Então, Paulo fala assim, eu quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Quer dizer, o objetivo desse capítulo é mostrar a Jesus Cristo, que é o testemunho de Deus, que é o que tira o pecado do mundo, que é o exemplo para que as pessoas possam viver e possam seguir. Em Jesus Cristo está consumado todas as coisas que são concernentes a Deus. Então Paulo fala, eu fui até vocês anunciando o testemunho de Deus. E continuando o versículo 1, ele fala assim, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando ele escreveu essa carta, a igreja já estava estabelecida, e ele aqui trabalha nesse ponto. Eu não fui até vocês com palavras bonitas, sublimidades de palavra, palavras especiais, palavras difíceis de entender, palavras difíceis de compreender. Não foi isso que eu tratei. Ou de sabedoria. Paulo sabia com quem ele estava falando. Porque nós podemos voltar a Atos e nós vemos quando Paulo chegou em Atenas, tinha lá todos os deuses e também tinha um altar onde estava reservado e não tinha nada. E perguntou, qual é esse altar? Ele disse, esse é do Deus desconhecido. Paulo então aproveitou e disse, é esse que eu prego. Então ele fala para ele, não foi com sublimidade de palavra. Paulo era inculto? Não, Paulo era fariseu. Um homem extremamente sábio, sabia muito bem se colocar, sabia muito bem falar, sabia se posicionar diante de qualquer grupo ou número de pessoas. Tanto é que nós vemos no capítulo 28, se não me engano, o rei Agripa, né? Falar, olha, por pouco tu não me persuades. Quer dizer, Paulo não era um inculto. Paulo tinha cultura, conhecia. A família de Paulo também era uma família que viveu em Roma e que tinha cultura. Então Paulo ele deixa bem claro aqui nesse texto, olha, eu não fui ter com vocês com sublimidades de palavra ou de sabedoria humana. A mensagem da Bíblia é uma mensagem simples, onde que as pessoas possam ouvir e entender é o suficiente para que elas conheçam o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. Versículo 2. Paulo continua falando aqui para ele e para nós. Porque nada me propus saber entre vós. Quer dizer, eu não tive a intenção de conhecer quem era cada um de vocês, quem eram as famílias, quem eram os cultos, quem não era culto. Não foi esse o meu objetivo de ir até Corinto para pregar o Evangelho. Eu não me propus, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Era o foco da mensagem de Paulo. Jesus Cristo é o foco da nossa vida. É o centro da nossa mensagem, da nossa pregação, do nosso dia a dia, do nosso andar. Então, Jesus Cristo era o que ele se dedica nesse texto e nesta carta. Eu nada propus me saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E o finalzinho do versículo é muito interessante. E este crucificado. Então, o Jesus que Paulo pregava, que Paulo
sofreu, que Paulo tomou bofetadas, tomou chibatadas, foi perseguido, foi o Jesus crucificado. Então Jesus se resume em um Jesus crucificado. Se Jesus não tivesse sido crucificado, de nada adiantaria o plano de Deus. E na vida de Jesus nós podemos traçar alguns pontos importantes. O primeiro, o seu nascimento. Foi importante na nação de Israel. O segundo, quando ele foi aos 12 anos apresentado no templo. O menino tinha que ser apresentado aos 12 anos. Só que ele não podia, ele podia entrar, ele podia ir, ele podia ouvir a partir dos 12 anos. Vamos dizer assim, ele deixava mais a influência da mãe e entrava mais na influência do pai e já na influência religiosa. E um terceiro momento também que nós podemos ver na vida de Jesus, para chegarmos nesse crucificado, era aos 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Na religião judaica, o homem ele só poderia ser convidado para pregar, ou para falar, ou para dar alguma palavra após os 30 anos. E o outro momento importante na vida de Jesus foi a sua crucificação, que foi marcada, vamos dizer assim, por todos, e todos hoje, ou durante a nossa época, olham para o Jesus crucificado. E Paulo falou, eu não me propus nada entre vós, de todos esses pontos da vida de Jesus crucificado. Então, Jesus crucificado é o Jesus que Paulo ensinou para que as igrejas pudessem pregar, para que as pessoas pudessem crer, para que as pessoas pudessem seguir. Então, Jesus crucificado. Versículo 3. E ele continua falando, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Quer dizer, Paulo estava pregando esse Jesus crucificado, esse Jesus que é o testemunho de Deus, e ele tinha uma reverência muito grande por esse nome. E isso gerou na vida de Paulo, que ele quer passar aqui, a questão do temor, grande temor da reverência. Paulo era um fariseu. Paulo podia querer se mostrar ou aparecer aqui. Mas, no contrário disso, ele se mostra um homem bem menor do que qualquer um dos coríntios e também um homem bem menor diante de Jesus Cristo. Versículo 4. Ele continua falando da sua pregação, que ele pregou o testemunho de Deus, era Jesus crucificado, que consistia na sua pregação, que consiste na nossa vida, e a minha palavra, e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana. Quer dizer, Paulo, ele procura mostrar aqui que ele não tentou convencer ninguém a crer. Ele não tentou usar de artifícios quaisquer para que as pessoas aceitassem Jesus. Não foi o seu objetivo em nenhuma das suas cartas. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva, aquela palavra, aqueles métodos
filosóficos, vamos dizer aqui, da época de Paulo, ou da sabedoria humana que nós usamos muitas vezes para tentar convencer uma pessoa de Jesus. A Bíblia fala que nós devemos pregar, nós devemos falar. Quando eu recebi Jesus, não foi porque as palavras do pregador foram que me convenceram. Não foi esse o objetivo. Não é essa a função das pessoas quando fala de Jesus. De tentar convencer a pessoa. Porque esse trabalho ele não é feito por palavras ou por qualquer ato que uma pessoa possa produzir, ou qualquer poder que alguém possa ter. Não é isso que Paulo ensina aqui, que mostra aqui. Mas ele continua falando no versículo 4, no final aí, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, quem faz a obra no coração de um ouvinte que ouve o Evangelho, que ouve a sua palavra, que ouve a leitura de um determinado capítulo ou de um determinado versículo, não é o pregador ou não é alguma coisa externa, mas é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que vai transformar essa leitura em algo extremamente importante para ela. E é o poder do Espírito Santo que faz com que a pessoa possa agir ou deixar de agir. Então Paulo fala assim, a minha pregação foi em demonstração do poder e do Espírito. Paulo, quando foi para os irmãos, ele foi com carta e com poder, vamos dizer assim, para prender, para matar, para aniquilar a palavra de Deus. E Deus entra nessa cena e ele transforma a vida de Paulo. Então Paulo sabia que quem transformou a sua vida não foi nenhuma pregação, não foi nenhum efeito externo, mas sim foi o poder de Deus e o poder do Espírito Santo. De nada vale essa leitura se o Espírito Santo não estiver dentro do seu coração, te transformando, te instigando, te levando a entender qual é os princípios ou qual é a mensagem que Deus quer que você saia daqui esta noite. Isso não cabe a mim e não cabe a ninguém, cabe a Deus, cabe ao seu Espírito. Versículo 5, dizendo assim, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Então, o que faz com que uma pessoa se estabilize a sua fé não é no que ela ouve ou onde ela se baseia, mas no poder, final do versículo, mas no poder de Deus. É o poder de Deus que sustenta cada cristão. Então Paulo fala, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Os homens, eles tentam, eles procuram, eles são instigados a manipular as pessoas. Mas Deus não. Deus mostra, Deus faz ver, Deus faz passar, Deus faz você entender, compreender, para que você possa se deixar a ser uma pessoa moldada pelo seu Espírito Santo.
E Deus também não aprisiona a pessoa que ela tem que fazer, mas é livre, é de livre consciência. Para que essa fé que cada um tenha, não se apoie em nada externo, mas se apoie no poder de Deus. Você está sentado aqui, por quê? Porque alguma coisa transformou a sua vida. Ou alguma coisa vai transformar, talvez, a sua vida. Isso é o poder de Deus. E Paulo está mostrando para eles que não é a sabedoria dos homens, não é a cultura que as pessoas têm, não é a faculdade que as pessoas têm, elas todas são iguais. A fé é igual para todos. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Rapidinho, para perguntar quem são os perfeitos. A Bíblia fala que o homem foi criado perfeito, mas com o seu deslize ele se tornou imperfeito. Então também fala que a composição do homem é corpo, alma e espírito, segundo 1 Tessalonicenses 5 e 23. E quando o homem caiu, a parte do espírito tornou-se imperfeita. Então nós temos pessoas, vamos dizer assim, poderíamos dizer, nós temos pessoas perfeitas, imperfeitas e perfeitas imperfeitas. Eu colocaria 3 grupos. Capítulo 3, 16, quem é esse homem? Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, do modo correto. Versículo 17 que eu quero. Para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito, completo e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o homem perfeito é aquele que vai se transformando em um processo. Voltando para o nosso texto, Paulo fala no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Os perfeitos para Deus não é aqueles que não erram, não é aqueles que não têm pecado, mas é aqueles que realmente reconhecem que são pecadores. O crente é pecador. Quem recebeu Jesus é pecador. A diferença é que ele sabe que quem cobre os seus pecados é o sangue de Jesus. Então Paulo fala, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. O que eu estou falando, você é capaz de entender, de compreender. Mas não todas as pessoas, porque nós temos o grupo, então, de imperfeitos. E nós vamos ver nos dois últimos versículos. Continuando no versículo 7. Aliás, o 6, para terminar esse versículo. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que aniquila. Veja que Paulo, ele vem desde o começo mostrando que para Deus, a sabedoria do homem é loucura. O homem, as pessoas, elas querem fazer as coisas achando que seus planos são melhores do que Deus. Mas ele vai continuar falando sobre sabedoria. A sabedoria que é importante para Deus é aquela sabedoria baseada na Bíblia e com muita humildade. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Olha que a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria dos homens. Oculta em mistérios. Por que oculta em mistério? Porque quando nós trabalhamos com pessoas, cada uma tem uma vida. Então,
O que serve para mim, às vezes não serve para o outro. Mas não quer dizer que isso não é importante. Mas quer dizer que essa palavra não vai fazer efeito. Então ela é oculta em mistérios. E os mistérios vão se desenvolvendo à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Muita coisa que eu não entendi há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu entendo hoje. Então esse mistério para mim foi desvendado. Que talvez para o outro não é. E talvez outra pessoa tem outros mistérios que foram desvendados. Então nós falamos da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é desse jeito. Ela é pessoal. Ela é fácil de se compreender. Não tem nada muito difícil na Bíblia. Tudo está escrito para que as pessoas possam compreender qual é o plano de Deus. Mas o homem natural, o homem sem Cristo, o homem sem Jesus, ele não compreende. Não adianta. Ele pode... eu já vi pessoas dizer assim, mas eu preciso compreender, eu preciso que a Bíblia me comprove, eu preciso estudar primeiro para eu aceitar. Enquanto Deus, ele quer que você aceite primeiro, porque aí sim é que você vai entender. Então ela é oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Veja, para a nossa sabedoria. Versículo 8. Interessante aqui, irmãos, mesmo os grandes sábios, os grandes entendidos, as grandes personalidades, os grandes presidentes, os grandes economistas, entra nesse versículo aqui, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. A sabedoria que você conhece é muito mais elevada do que de muitas grandes pessoas e personalidades que tem por aí, que você considera elas importantes. Porque você você conhece sobre Deus e eles não. Porque se conhecesse, nunca crucificaram o Senhor da glória. Isso é verdade. A gente vai olhando para os evangelhos e olhando para o texto e olhando para tudo que Jesus fazia. E você vai percebendo como o homem era ignorante. Mas será que ele era ignorante? Não. Ele não conseguia compreender. Nós podemos olhar para o faraó, e a Bíblia fala que Deus endureceu seu coração. Deus vai mostrando para ele, vai mostrando, e ele vai cada vez ficando pior. E Samuel fala que, um versículo lá diz o seguinte, que o coração de Faraó se endureceu e que o povo também é o não conhecer Deus, do versículo 8. Porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Então Deus trabalhou com esses homens que eles estavam focados naquilo que eles liam, naquilo que eles repetiam, naquilo que eles queriam ouvir, e não naquilo que Deus estava mostrando. Versículo 9. Esse versículo nós vamos entrar aqui em um ambiente que Paulo quer dizer, é um ambiente espiritual. Diz o seguinte, mas como está escrito, por isso que eu falei de 3 grupos, um perfeito, um imperfeito e um perfeito e imperfeito junto. Esse terceiro grupo, muitas vezes, muitas pessoas, elas não compreendem o que é totalmente espiritual. Então elas têm a sabedoria, elas têm o conhecimento de Deus, mas muitas vezes não conseguem compreender. O versículo 9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, já começa a mostrar aí. Ele está falando de algo espiritual. O olho não viu. E o ouvido não ouviu. É algo espiritual. Mas que é para nós. Você tem que tentar imaginar o que é isso espiritualmente.
não humanamente falando, e não subiu ao coração do homem, das pessoas, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, aí está um ambiente que muitas vezes eu posso ler e não compreender. Porque é um ambiente espiritual, é um ambiente de fé. Nós temos a fé. E nós precisamos mergulhar, aprofundar e procurar entender e compreender o que é essa beleza indescritível que esse versículo está falando. Ele está falando que é algo além da nossa compreensão, além daquilo que é mais perfeito, mais bonito de que existe. Isso existe e está sendo preparado para aqueles que o amam. E eu posso citar 3 grupos de pessoas aqui: os seguidores, os discípulos e os discípulos que o amam, que se entregam a Deus. E ele está falando aqui o finalzinho do versículo: Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus mostra muito bem claramente isso, que existia um monte de seguidores que estavam interessados em Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. Existia um outro grupo, vamos dizer assim, de pessoas que eram realmente crentes, mas eram crentes ocultos. Nós podemos ver o caso de Nicodemos e José de Arimateia. Quando Jesus morreu, aparece lá essa descrição, falando que esses 2 homens seguiam Jesus. Mas eles seguiam de um modo oculto. As pessoas não sabiam. Eles não queriam aparecer. Eles não queriam perder as suas posições, porque tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, eles faziam parte do Sinédrio e era fariseu. E era seguidor de Jesus. E o terceiro grupo aqui é aqueles que o amam, são seguidores que era como Pedro, era como o Marcos, era como aqueles apóstolos, era como aquelas pessoas, era como aquelas mulheres, a Maria, a mãe de Jesus e as outras pessoas que estavam ali, que não estavam importando pelo que estava acontecendo, mas que estavam perto de Jesus. Isaías 64, versículo 4, tem um versículo muito importante para mostrar isso. Então, ele fala: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Certamente que o futuro, que o céu, que a volta de Jesus é algo extremamente glorioso. Isaías 64, 4. Nós podemos ver esse versículo. 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Olha, é algo que não viu, diferente. Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que nós cremos, que Paulo estava pregando aqui. Um Deus que não dorme, um Deus que não dormita, um Deus que não tira os olhos de você, um Deus que te protege, um Deus que te dirige pelos caminhos certos, um Deus que está constantemente olhando para os seus filhos. Esse é um dos principais trabalhos de Deus. Olhar as pessoas.
E Paulo falou assim, ó, e vocês não imaginam o que está reservado para vocês. É fora da compreensão humana. Em ruas de ouro nós vamos viver. É um gozo eterno, uma alegria eterna. Deus planeja uma alegria eterna. Versículo 10, continuando. Mas Deus nolas revelou. Agora ele começa a falar, ó, pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. E ainda as profundezas de Deus. Então nós sabemos, porque nós temos o Espírito de Deus. E esse Espírito é que faz com que nós podemos compreender aquilo que Deus tem preparado para nós. O nosso dia a dia, o nosso viver diário. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Quer dizer, quem sabe o que você está pensando agora? Eu não sei. Senão o seu próprio Espírito. Ou seja, você mesmo. Senão o Espírito do homem. Espírito com letra minúscula. A alma, o seu entendimento. Assim também, continuando, assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele está falando assim, nós sabemos as coisas nossas pelo nosso Espírito. O nosso dia a dia. Aquilo que eu quero revelar e aquilo que eu não quero revelar. Isso é o meu Espírito. Ele está comigo, só eu sei. E você vai saber se eu falar. E ele continua dizendo o seguinte, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Quer dizer, é os mistérios de Deus. Deus revela pelo seu Espírito. E para que esse Espírito funcione ou esteja trabalhando na nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma vida sem nenhum impedimento, sem nenhum pecado oculto, algo que às vezes para nós está certo, mas para Deus não está certo. Porque é esse Espírito que fala com você. E é através desse Espírito que Deus fala com as pessoas. Então as pessoas precisam que esse Espírito esteja livre trabalhando nas suas vidas. E um dos grandes fatos que pode impedir uma pessoa de estar compreendendo aquilo que Deus quer que ela entenda são os pecados não confessados, são os pecados talvez acumulados, são os pecados que inutilizam essa comunicação entre a pessoa e Deus. Porque é o Espírito de Deus que faz isso. Versículo 11, Versículo 12. Mas nós, ele falou assim, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não temos só esse conhecimento do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo falou em Coríntios 6 que as pessoas são o templo, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Isaías fala que Deus mora no seu santo templo como algo do seu trono celestial, lá da sua grande morada, do seu divino poder, algo esplendidamente fora do alcance da nossa mente humana, algo indescritível. Deus mora lá. Ele criou esse lugar, e onde ele está, os anjos, Jesus. Mas Paulo falou que ele também está na nossa vida, morando no nosso corpo, no nosso templo. Então Deus está muito longe, mas ele está muito perto.
Parece que Deus, no seu infinito poder, ele está muito longe. Mas na sua comunhão, ele está muito perto. Conforme o versículo 12 fala. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Notem essa palavra, gratuitamente. Tudo que Deus propôs, tudo que Deus escreveu, tudo que está, vamos dizer assim, incutido nesse versículo 9, que não é indescritível. Ou seja, as melhores coisas que você pode imaginar, os melhores presentes que você poderia ganhar hoje, vamos dizer assim, é o que Deus preparou para você, se você ama Jesus. Tudo isso, versículo 12, é dado gratuitamente por Deus. Ele não cobra um centavo. A única exigência é que você aceite Cristo como seu Salvador e que no seu dia a dia você ame a Jesus. Mais nada. É tudo gratuito. Não se vende nada. Deus deu gratuitamente. Somente com esse requisito, que as pessoas aceitem Jesus para ter o seu espírito dentro dela e para que elas amem a Deus acima de todas as coisas. Ame Jesus. Para os que o amam. Versículo 3. As quais também falamos, não... De novo, Paulo volta a tocar aqui. Olha, ele está tentando mostrar que não é a sabedoria dos homens que faz alguém espiritual. Não é a sabedoria de um livro. Não é a sabedoria de qualquer escritor que faz uma pessoa espiritual. As quais também falamos não com palavras de sabedorias humanas, palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Olha a diferença. Quem está te ensinando não sou eu. Longe de mim, nem quero estar assim. Mas é o Espírito de Deus que está falando, que é como uma língua, como um intérprete, que está transformando essas palavras em algo inteligível para cada pessoa. Porque ele sabe o que um precisa e o que o outro não precisa, e o que o outro precisa e o que o outro não precisa. O Espírito Santo é esse intérprete que faz essa ligação entre as pessoas. Não é a sabedoria, não é as grandes frases, não é os grandes livros, não é as grandes personalidades, é o Espírito Santo. Não é a sabedoria que ensina. A sabedoria não faz as pessoas, não faz as pessoas espirituais. É bom? É. Mas com humildade. Versículo 14. Diz assim, olha o homem natural. Quem é o homem natural? Eu fui uma vez, até certa idade, um homem natural. Por quê? Continuando o versículo. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você fala para as pessoas, ô colega, você precisa aceitar Jesus. Mas para que eu preciso aceitar Jesus? É do homem natural. Ele não compreende. Por isso que Paulo falou assim, não adianta persuadir. Não adianta tentar convencer. João 14,6, João 16, 6 a 8, que fala assim, mas o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem natural, ou seja, aquele homem que tem corpo, que tem alma, que tem espírito, ele é o homem natural. Não compreende as coisas do Espírito de Deus.
Por quê? Porque ele parece loucura. Não sintoniza a vida dele e a vida e aquela nova mensagem, aquela nova pregação, aquele novo conceito não sincroniza. A não ser que em determinado momento haja uma abertura e o Espírito Santo consegue então penetrar na sua mente e então ele começa a ser vagarosamente transformado. O homem natural é aquele que faz as coisas como natural para ele. Ele não compreende as coisas de Deus. Talvez você está sentado aí no banco, nas cadeiras, e eu estou falando e você não está entendendo nada. Você é uma pessoa natural. Você é uma pessoa criada por Deus. Você é uma pessoa que tem vida, mas está faltando o quê? Está faltando a ligação com Deus. Só o momento que você deixar Deus entrar na sua vida é que você vai conseguir começar a entender o plano de Deus. Mas a facilidade que você pode fazer é deixar Deus falar. Sair daqui e deixar Deus ir trabalhando na sua mente. Não feche, porque Ele vai mostrar o que é certo. E o que é certo, e o que Deus quer, e o que Deus quer que o homem faça, e o que o homem entenda e compreenda. Esse é o homem natural. Porque ele parece loucura. Talvez a mensagem para você é uma loucura. Porque ela não está sendo interpretada. E não pode entendê-las. Olha, é loucura e não, é incompreensível. Porque ela se discerne espiritualmente, versículo 14. Então, para eu entender Deus, eu tenho que estar espiritualmente bem. Ou eu tenho que ter deixado Cristo entrar na minha vida. Não recalcitrar contra. Jesus falou para Paulo, é inútil você recalcitrar contra mim. Você vai sofrer mais. É inútil. Por isso ele se transformou. Versículo 15, quase chegando no final aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quer dizer, consegue compreender. E ele de ninguém é discernido. Ele consegue entender. Ele consegue compreender. A pessoa espiritual é aquela que de cada leitura da Bíblia, de cada leitura de um versículo, de cada pregação, de cada mensagem, ela consegue tirar algo importante para a sua vida. Nem que seja uma coisa assim. Essa é espiritual. Talvez seja um medidor espiritual. Às vezes muitas pessoas falam assim, mas essa mensagem não é para mim. Alguma coisa é. Então o espiritual é aquela pessoa que, de quando alguém está falando, nem tudo vai cair na sua vida, né? E eu vou pegar tudo que está sendo falado. Mas alguma coisa vai me servir. Espiritualmente falando. Às vezes o irmão Alessandro, o irmão Marcelo está pregando aqui, eu estou lá ouvindo, e tem uma hora que, isso eu não tinha visto assim. Às vezes te leva por caminhos diferentes, ou então eu vou associar isso. Isso não estou falando que eu sou espiritual, não é isso. Mas eu digo assim, que o espiritual discerne bem tudo. Ou seja, sempre há alguma coisa importante naquilo que ele ouve, naquilo que ele lê, quando se refere a Deus, em graus diferentes. Versículo 16, o Paulo tira aqui das pessoas, porque quem conheceu a mente do Senhor, eu sou humano, eu sou pecador, muito bem, mas você tem o Espírito Santo de Deus.
E o versículo 16 fala assim, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não vou instruí-lo, mas eu vou aprender. Eu não vou tentar formular nenhuma regra, mas eu vou aprender de Deus. Eu vou aprender do seu ensino, da sua leitura. Mas uma coisa eu sei, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós podemos entender Deus. Dentro da nossa compreensão, dentro da nossa fé. Nós temos a mente de Cristo. Não é novidade aquilo que a Bíblia fala, porque nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo vai falar ao nosso coração desde quando nós deixarmos. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você e ele quer que as pessoas sejam cheias dele. Que as pessoas estejam controladas por ele. Ou seja, cheias do Espírito Santo. É uma das coisas que Paulo fala numa das suas cartas, eu não me lembro agora qual é, mas que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Por quê? Porque quando eu não ouço, eu estou colocando de lado. E ele é o intérprete de Deus para comigo. Eu, em qualquer... Veja a vantagem do espiritual. Eu não preciso ir em um determinado local para orar, para que Deus possa ouvir. Como muitas vezes acontecia. Eu não preciso de locais especiais para falar com Deus. Basta que eu fale com Deus e Ele vai me ouvir onde eu estiver. Tanto dormindo, tanto no trabalho, naquele momento daquele ai meu Deus, salva-me Senhor, me socorre, ele vai ouvir. Então nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Que Deus possa, então,